Olá, pessoal. Na aula de hoje de eletroquímica, nós vamos estudar as pilhas. As pilhas são dispositivos, que, de algum modo, aproveitam a espontaneidade de uma reação redox. Então, fazendo uma analogia aqui, quando a gente tem, por exemplo, uma queda d'água, a gente sabe que a água, vai do topo aqui para baixo espontaneamente. Isso porque a energia potencial gravitacional dela aqui é maior do que a energia potencial gravitacional aqui embaixo. Então, é espontâneo quando o processo acontece de uma energia potencial maior para uma energia potencial menor. No caso das reações químicas, acontece uma coisa parecida. As reações acontecem de maneira espontânea quando o potencial químico dos reagentes é maior do que o potencial químico dos produtos. Então, assim como uma queda d'água, em que a água vai de uma energia potencial gravitacional maior para uma menor de maneira espontânea, nós podemos transformar essa energia potencial gravitacional em cinética, isso acaba acontecendo, né? Essa energia gravitacional ganha velocidade aqui, cinética, e isso pode ser transformado em energia elétrica. Os reagentes com um potencial químico maior podem também espontaneamente ir no sentido de produtos com potencial químico menor. Então, isso também pode acontecer. Tá? Aproveitando aqui, essa analogia, se A é o reagente e B é produto, nós temos duas possibilidades. Ou o potencial químico dos reagentes é maior do que o dos produtos, ou o potencial químico dos reagentes é menor do que o dos produtos. Então, se o potencial químico dos reagentes é maior do que os produtos, então essa transformação ocorre de maneira espontânea. Já, se os reagentes tiverem um potencial químico menor do que o dos produtos, essa transformação aqui é não espontânea. Então, fazendo essa analogia, seria o A descendo para o B, energia potencial maior, indo para o B de energia potencial menor. Isso é espontâneo, como numa queda d'água. Fazer o processo inverso, se o A tem um potencial químico, esse reagente, potencial químico menor, fazer subir aqui é não espontâneo. Pode ser feito? Pode. A gente pode pegar a água, da base, de uma cachoeira e levar lá em cima, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que gastar energia para poder fazer isso. Isso é não espontâneo. Exemplo de processos espontâneos. Por exemplo, se você deixar uma esponja de aço sobre uma pia molhada, ela enferruja. Esse processo é espontâneo. Tá? A prata escurecendo num faqueiro, esses são processos espontâneos. Eles vão acontecer espontaneamente. No entanto, assim como a simples queda d'água não gera energia elétrica, a gente precisa construir uma usina, aproveitar essa queda d'água para geração de energia elétrica, é necessário também construir um dispositivo para aproveitar essa energia espontânea de um processo redox. Para esse tipo de equipamento, de dispositivo, em que a gente aproveita essa espontaneidade em um processo redox, a gente chama isso de pilha. Veja esse exemplo aqui. Se eu pegar uma placa de zinco e colocar numa solução de cobre, ou fizer o contrário, pegar uma placa de cobre e colocar numa solução de zinco, o que a gente observa experimentalmente é que nessa situação nós temos reação, é espontâneo, e nessa situação aqui não reage. Podemos separar as duas semi-reações, e normalmente a gente faz isso em eletroquímica, a gente separa o processo de redução e de oxidação, para tentar enxergar de maneira melhor. Então, uma das semi-reações é a de oxidação. Lembrando que oxidação é quando o NOx aumenta.
Então, ó, o zinco, tá? A placa metálica de zinco, ao reagir, o zinco vai para íon, zinco 2+, ele vira um cátion. Esse processo em que o zinco se torna um cátion, lembrando que o NOx dele aqui é 0, né? Substância simples, e aqui é a própria carga do íon, mais 2, de 0 para 2, houve um aumento no NOx. Então eu tenho um processo de oxidação. Outra maneira de identificar também que é um processo de oxidação é quando os elétrons são produtos, escritos do lado direito da equação. E o outro processo está acontecendo com o cobre. O cobre sofre redução. Por quê? O cobre 2 em solução, ao pegar esses elétrons oriundos aqui do zinco, né, ele volta para cobre metálico. Tá? Então, de 2 o NOx para 0 aqui substância simples, está ocorrendo uma redução do NOx. Então, é um processo de redução. Outra maneira de identificar, né, uma semi-reação de redução é quando os elétrons são escritos como reagentes, antes aqui da setinha. Elétron como produto, oxidação. Elétron como reagente, redução. A equação global, né, dessas reações, né, redox, a gente pode fazer somando as duas reações ou as duas semi-reações. A gente sempre faz isso igualando o número de elétrons. Aqui é 2 e 2, já está igual. Mas se for diferente, a gente multiplica a equação por um número que faz com que a quantidade de elétrons fique igual. Porque daí a gente pode cortar. A quantidade de elétrons produzida aqui vai ser a quantidade gasta aqui. Lembrando que o processo redox é concomitante. A quantidade de elétrons que está sendo produzida no lugar está sendo gasta em outro lugar. Então, na hora que eu somo essas duas equações, eu tenho que zinco metálico mais cobre 2 reagem produzindo o zinco, né, como o cátion e o cobre metálico. Essa reação é espontânea, porque está acontecendo. Experimentalmente a gente observa isso. Se eu colocar uma placa de zinco numa solução de cobre, a gente verifica que está acontecendo reação. Nesse caso, visualmente, né, já é possível. A placa de zinco vai sendo corroída, a gente observa isso, e o cobre, ao ser formado, ele é meio avermelhado. Né? O cobre, né, tem essa cor, né, o cobre metálico mais avermelhado. A gente observa a formação dele aqui. Então, ó, de algum modo, a informação do sentido da espontaneidade de uma reação deverá ser dada. De antemão, né, a gente não sabe. É lógico que quem tem familiaridade com a química, às vezes já tem de antemão, né, já sabe que tal metal é muito reativo e vai acontecer. Mas, em princípio, né, de algum jeito, né, em exercícios principalmente, essa informação vai ser dada. Né? Quem é que vai oxidar e quem é que vai reduzir. E se esse processo é ou não espontâneo. Como é que, né, foi, né, feita a estratégia para a montagem de uma pilha? Como é que eu aproveito a espontaneidade de um processo para montar uma pilha? Essa daqui é a tradicional pilha de Daniel, formada, né, por zinco e cobre. Estratégia: você tem uma plaquinha do metal mergulhado numa solução do próprio metal. Zinco, então, mergulhado numa solução de algum sal de zinco, normalmente sulfato de zinco. E aqui o outro metal, o cobre, mergulhado numa solução do seu próprio cátion, normalmente sulfato de cobre. Então, essa é a estratégia de montagem de uma pilha. O que a gente faz, então, é separar em dois compartimentos as espécies reagentes. Então, sempre uma que reduz e uma que oxida, tá? Que a gente chama de semicélulas. Então, ó, neste caso, o zinco, tá? Virando zinco 2+, esse é um processo de oxidação. De 0 vai para 2, né? Aumenta o NOx, é uma oxidação.
Os eletrodos de uma pilha, aonde ocorre o processo de oxidação, a gente chama de anodo. E na oxidação está produzindo elétrons. Se produz elétrons de carga negativa, o anodo de uma pilha é o que a gente chama de eletrodo negativo. E no outro eletrodo, ó, o cobre 2 está se transformando em cobre 0. De 2 para 0 NOx, né, é uma redução. Ou a gente vê que os elétrons são reagentes. Então, quando isso acontece, eu tenho um processo de redução. Uma pilha, né, o eletrodo onde ocorre a redução, a gente chama de catodo. E é o eletrodo positivo desta pilha. O contato entre os eletrodos se dá por um fio externo. Esse fio aqui, né, você prende ele na plaquinha de zinco e esse é o fio externo. É por onde a gente vai ter o fluxo de elétrons. Então, aqui está representado, né, o fluxo de elétrons. Sempre saindo aqui da onde ocorre a oxidação, produz elétrons, vai pelo fio externo. Essa energia elétrica pode ser aproveitada, né? Eu posso ligar um dispositivo aqui, uma luz ou qualquer outro, né, equipamento, e vai até onde vai ocorrer a redução, o eletrodo positivo. Tá? Então, os elétrons são gerados no anodo, que é esse daqui, oxidação do zinco, e, através do fio externo, seguem até o catodo, que é esse daqui, né, onde irá provocar a redução dos íons cobre 2. Em algum ponto deste fio externo pode se conectar então alguma coisa, um dispositivo qualquer. Uma lâmpada, normalmente os desenhos trazem, né, o desenho de uma lâmpada, aproveitando então essa energia elétrica gerada, né, pela pilha. Então, a pilha em funcionamento, às vezes aparece esse desenho aqui representando uma pilha, né, uma das plaquinhas, né, sendo corroída, né, diminuindo aqui a massa, e uma outra aumentando a massa. Comum de acontecer essas representações. Então, numa pilha em funcionamento, a placa de zinco vai oxidando. Então, eu tenho uma diminuição da massa. Então, está oxidando o zinco, né, o zinco metálico está indo para zinco 2, ele vai para a solução, então eu vou gastando essa plaquinha. Tá? Então o zinco 2 vai para a solução aqui. Ó. A placa de cobre tem um depósito, por quê? Porque o cobre 2, recebendo esses elétrons, ele reduz e volta para a forma metálica. Então ele pode aderir aqui na superfície, é por onde vêm os elétrons, e aumentar a massa dessa plaquinha de cobre. O fluxo de elétrons do anodo para o catodo acontece sempre através do fio externo. Então, eu sempre tenho o fluxo do anodo, onde ocorre a oxidação, para o catodo, onde ocorre a redução. Papel da ponte salina, a gente tem aqui o que a gente chama de ponte salina, de sais mesmo, né? Normalmente a gente pode usar o cloreto de potássio, potássio positivo, né, um cátion, e o cloreto, um ânion negativo. Então, por que, né, da utilização desta ponte salina? No anodo, ó, que é esse eletrodo aqui, o eletrodo negativo, é onde está acontecendo a oxidação, o zinco está oxidando para zinco 2. Então, o que está acontecendo? A plaquinha vai sendo corroída, diminui. Zinco 2 vem para a solução. Isso faz com que aumente a concentração de zinco 2 em solução. A ponte salina possui um estoque de cargas negativas e positivas, né? De potássio e de cloro, que compensam e evitam esse acúmulo de carga. Então, o que acontece? Para evitar que aumente a quantidade só de cátions aqui, isso não pode, né? Os sistemas no balanço geral tem que ser neutro. Então, para
compensar essa quantidade positiva aqui que eu estou gerando com a pilha em funcionamento, a ponte salina tem um estoque de carga negativa que vem para cá para compensar essa carga positiva gerada. Isso acaba acontecendo e a ponte salina é que tem esse papel. Do outro lado, ó, o que está acontecendo? A redução. Então, cátodo, eletrodo positivo, está acontecendo a redução do cobre para cobre metálico. Então, vai aumentando a massa do cobre. Mas, ao mesmo tempo, ó, na solução, o cobre 2 vira cobre 0, então eu estou diminuindo a quantidade de cargas positivas. Então, a ponte salina possui um estoque de cargas positivas, que no caso é o potássio, que compensa e evita esta deficiência de carga. Então, eu diminuo a carga positiva, o potássio repõe. Eu aumento a quantidade de zinco, carga positiva, eu mando carga negativa aqui para compensar este aumento de carga positiva. Em algumas pilhas, ao invés dessa ponte salina, nós temos uma placa porosa. Essa placa é porosa aos íons, para poder haver essa troca de cargas e compensar, e manter o sistema neutro. Então, essa placa porosa tem o mesmo efeito que o de uma ponte salina. Representação de uma pilha. Uma pilha pode ser representada da seguinte maneira. Sempre, do lado esquerdo, a gente coloca quem oxida e do lado direito a gente coloca quem reduz. Então, ó, do lado esquerdo a oxidação é zinco 0, indo para zinco 2, aumento de NOx, oxidação. Essa barra aqui indica a fronteira que separa o eletrodo da solução, que no caso é a plaquinha metálica com a sua solução. Do lado direito, sempre a redução. O cobre de 2 para 0 é uma redução. A barrinha também representando a fronteira que separa o eletrodo, tá? Essa plaquinha aqui da solução. E essa dupla barra aqui, separando os dois eletrodos. Então, as duas barras indicam a ponte salina ou a membrana porosa aqui, que separa essas duas partes da pilha, os dois eletrodos, o eletrodo negativo do eletrodo positivo. Valeu, pessoal. Até a próxima.